o nosso tema de hoje foi baseado numa pergunta, né, de uma pessoa querendo saber até quando ele tem que ficar pagando a pensão alimentícia. Gente, um cliente me escreveu assim: vou dar uma ideia de vídeo para o seu canal. Obrigada, viu? Até que idade do seu filho devemos pagar pensão alimentícia? Lá no trabalho me perguntaram toda hora e nem eu realmente sei por lei. Tá certo, gente? Então, hoje o nosso vídeo será sobre isso. Até quando, qual é o momento em que você pode deixar de pagar a pensão alimentícia? Tá certo? Então, gente, se inscreve no canal, já ativa o seu sininho e, de preferência, dá o like nesse vídeo. Se você não gostar, lá no final você dá o dislike. Eu tenho certeza que você não vai se esquecer de dar o dislike, tá bom? Então, vamos lá. E eu tenho certeza que a dúvida maciça de vocês, né, é: meu filho vai completar 18 anos. Dúvida 1. Dúvida 2. Meu filho está na faculdade. O que eu faço? Eu continuo pagando? Eu espero ele se formar? Eu posso tirar antes? O meu filho não se forma na faculdade de jeito nenhum, já tá lá, ó, há anos nessa faculdade e eu aqui pagando pensão alimentícia. Meus amigos, para todas essas dúvidas, eu vou explicar para vocês, tá? Com a ótica jurídica. E vou citar um caso concreto para poder ficar mais lúdico para vocês, tá ok? Antes de eu falar sobre esses dois aspectos, o completar a maioridade e o fato de estar ou não cursando a faculdade, tá certo? Eu vou falar um pouco como você precisa entender para parar de pagar essa pensão alimentícia, tá? O nome disso, gente, chama-se exoneração de pensão. Maurício, já coloca aqui, porque realmente é muito importante que as pessoas saibam que, independente de você, eu quero parar de pagar ou eu vou continuar, não importa, gente, vocês precisam entender que a partir do momento que você tem um documento dizendo que você está obrigado a pagar aquela pensão, você precisa ter um outro documento para que você pare de pagar essa pensão alimentícia. E isso tem um nome, gente, chama-se exoneração de pensão alimentícia, tá certo? Então a gente vai lá, vai comprovar ou que já completou a maioridade ou que se formou na faculdade, nós vamos falar sobre isso, tá bem? Mas por hora, entendam que você não pode, da sua cabeça, eu vou parar de pagar a pensão alimentícia. Não pode, gente, não pode. Vocês precisam exonerar essa pensão lá no judiciário, de preferência, certo? Por quê? Porque se você não exonera essa pensão, aquele título ele é válido. Ele é válido. E a pessoa que está deveria estar, né, recebendo essa pensão, ela pode ingressar com uma ação de execução de pensão. Tá bom? Então, vocês não podem deixar de exonerar a pensão. Ela não é automática, você não pode fazer da sua própria cabeça. Não façam sem consultar o advogado, né? E não façam sem ter esse documento em que diz que sim, a pensão alimentícia está devidamente exonerada. Não obrigatoriamente precisa ser por litígio. Pode ser também por um acordo, né? E falar, né? Chegar lá pro seu filho, falar: olha, filho, é o seguinte, você já completou a faculdade, ou você completou 18 anos, já está trabalhando e tal. Vamos aqui formular um acordo para exonerar a sua pensão, né? Então, gente, esse acordo, ele é possível, não tem problema algum. Tá? Não significa que você tem que entrar no litígio com seu filho.
Não, você pode fazer isso por um acordo e falar assim, olha, até a data tal eu continuo te pagando e a partir dali eu me desobrigo dessa responsabilidade, dessa obrigatoriedade perante o judiciário. Gente, isso é possível, né? Nada melhor do que um acordo. Eu sou favorável ao acordo, né? Eu sou favorável, eu acho que traz menos mágoa, as pessoas ficam um pouco mais tranquilas, né? Falando, não, poxa, eu conversei ali com meu pai, com a minha mãe, deu tudo certo, eu aceitei que, né, eu agora sou um adulto, então eu preciso ter as minhas próprias responsabilidades, ganhar meu próprio dinheiro. Então, meus amigos, é possível que essa ação judicial seja feita só para homologar aquele acordo perante ao juízo, tá? E em alguns casos, eu já estou vendo que alguns cartórios estão aceitando lá no cartório extrajudicial, tá certo? Então, ficou até mais fácil a gente fazer essa exoneração de pensão. Mas para fazer lá pelo cartório, gente, é necessário que tenha o acordo. Se for litígio, se houver briga, não tem jeito, tem que ser pelo judiciário. Agora, vamos para os próximos pontos, né? Que é sobre completar a maioridade e é sobre a questão de estar cursando a faculdade. Pois bem, sobre o ponto de ser maior de idade, sim, meus amigos, até completar no mínimo 18 anos, tá? Essa pessoa, esse menor, né, se for o caso, ele tem direito a receber essa pensão até ele completar a maioridade. E aí, meus amigos, o que acontece ali? Na maioria dos casos, ainda que ele esteja já maior de idade, certo? Você ainda assim terá que observar se essa pessoa, se esse seu filho está cursando a faculdade ou não está cursando a faculdade. E aí, vocês podem estar se perguntando: doutora, mas eu não sei se meu filho está cursando a faculdade, se ele não está cursando a faculdade. E agora, como é que eu vou resolver essa situação? meus amigos, vocês vão ter que dar um de detetive. Vocês vão ter que procurar saber se aquele seu filho, se ele está cursando ou não está cursando a faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto ele não completa a faculdade, tá? Os juízes não permitem essa exoneração de pensão, né? Então, assim, é até os 18, até 24 anos ou completar a faculdade, né? Agora, nós temos ali o caso concreto. Qual é o caso concreto? É na situação que a pessoa está lá cursando faculdade 5, 10, 20 anos, não se forma na faculdade e continua recebendo pensão. Aí não, gente. Aí a gente vai ter que ali, né, comprovar, eu sempre bato nessa tecla. Nós aqui formamos um time, né? Aliás, o time Goldstein Advocacia aqui no YouTube, lá para os meus clientes, a gente aqui também tem um time, certo? Então, esse time ele vai trabalhar para tentar comprovar ali no processo, aliás, antes de ingressar com o processo, tentar comprovar, né, que esse filho já está lá há 10 anos na faculdade, né, e ele precisa se formar, né. Então, é o caso concreto, gente, é o caso concreto, não tem jeito, é direito de família, vocês precisam ir lá para o atendimento do advogado familiar para ele te explicar, ouvir o seu caso e te explicar as nuances dessa situação, né? Porque vou dar outro exemplo aqui. Digamos que seu filho faça faculdade de medicina. Gente, a gente sabe que a faculdade de medicina, 8, 10 anos para a pessoa se formar por completo, né? E aí, então meu filho tá fazendo faculdade há 10 anos, eu vou tirar a pensão? Caso concreto, o sujeito lá está cursando medicina, o tempo de um curso desse de medicina é muito maior, né? Então, assim, por hora, a regra que nós temos é completar a maioridade
a cursar a faculdade, né, ter se formado na faculdade, certo? Então, ou até completar os 24 anos. Ah, mas se faltar um pouquinho, 1 ano, 2, o juiz não vai exonerar sua pensão, tá certo? Então, fiquem atentos para essas duas hipóteses, a maioridade e a faculdade, mas tem o teu caso concreto. A sua vida é que vai dizer ao advogado se é uma ação judicial que você deve ingressar, se é uma ação judicial que não vale a pena ingressar no momento, ok? Então, esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. Agora, eu vou trazer um caso concreto para vocês entenderem que nem sempre é o momento adequado para se ingressar com a ação de exoneração de alimentos. E eu vou contar aqui para vocês. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho e dá aí o seu joinha no vídeo. Tá bom? Então, vamos ao caso concreto. Gente, no caso concreto, era uma moça com seus 18 para 19 anos, tá? E essa moça, ela nunca recebeu pensão. Ela tinha um documento judicial, né? Mas que ela não recebia. A mãe, ela não morava mais com essa mãe, né? Ela tinha uma questão familiar lá com a mãe dela, que não importa a gente falar sobre isso agora, tá certo? Porque não esbarra na pensão alimentícia. Então, lá ela falou: doutora, eu sei que existe um documento que, né, lá atrás a minha mãe fez para obrigar o meu pai a pagar a pensão. Acontece que nós nunca recebemos essa pensão. Pois bem, e aí eu virei para ela e falei: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou desarquivar esse processo antigo, vou pedir para expedir um ofício para um empregador. E assim foi feito, gente. Eu desarquivei o processo, fui no local, retirei aquele ofício expedido lá pelo cartório, aonde tramitou aquele processo dela antigo que estava arquivado, encaminhei para a empresa do genitor e bingo, gente, bingo. Ela começa a receber a pensão, tá certo? E aí, lá pelas tantas, ela já estava recebendo a pensão e é maior de idade, né? Lá pelos seus 18, 19 anos, ela é o quê, gente? Já maior de idade. E lá pela regra, a princípio, ela não teria mais direito à pensão. Até aí, tudo bem? Ok. Aí lá pelas tantas, uns meses depois, ela me chama novamente, fala: doutora, eu recebi aqui uma citação do oficial de justiça. A senhora sabe mais ou menos o que pode ser isso? Eu falei assim: olha, pela minha experiência, eu acredito que é alguma ação judicial para exonerar a pensão. Gente, bingo pra mim de novo. Bingo, bota o bingo aí. Bota o bingo aí, bingo. Maurício, bota o bingo. Bingo, ela recebeu uma citação do oficial de justiça que o pai dela, né, o pai que estava lá, tinha determinação do desconto em folha da pensão alimentícia, pedindo para exonerar a pensão. Eu, como advogada dela, virei para ela e falei assim: olha, como é que tá a sua, né, que ela queria fazer o vestibular e tal, né? Ela falou: não, doutora, eu já tô matriculada na faculdade. Eu falei: então, ótimo pra gente. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o documento lá da faculdade, tá? E nós vamos ali anexar esse documento no processo, dizendo que não tem exoneração de pensão, meu bem, não tem. Não tem porque ela continua cursando a faculdade. Tá certo? Então, gente, para vocês verem que a exoneração de pensão, ela é obrigatória, ela precisa ser feita. Não façam da cabeça de vocês em hipótese alguma. Agora, vocês precisam saber qual é o momento adequado para ingressar com essa ação judicial. Tá certo? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E conforme, como sempre, vai aí os erros. Já acho que hoje eu errei. Não! Hoje a coisa fluiu melhor.
Então, assim, mas ele deve encontrar algum errinho aí pra passar pra vocês se divertirem, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo e já se inscreve no canal. Ah, gente, eu esqueci de falar. Sabia que eu tinha esquecido. Deve ser a idade, Maurício. Deve ser a idade. Daqui a pouco aí eu entro na casa do aí só Deus sabe, né?